Olá, nessa aula seguiremos falando sobre aquelas regras e critérios que o Maimônides ele enumera no começo da sua obra, que ele usa como regras para definir como extrair e como definir quais são as 613 mitzvot da Torá. Como falamos, as 613 mitzvot elas são derivadas, aprendidas, e encontramos elas nos versos da Torá, escritos na Torá. Agora, nem todo verso que fala faça algo, ou nem todo verso que fala não faça algo, são instruções, entraria na contagem dos 613 mandamentos. Todo mundo concorda se a Torá falou faça alguma coisa ou não faça, que não podemos fazer ou que devemos fazer, isso aqui não é dúvida. A questão é se isso aqui entraria na contagem das 613 mitzvot ou não. E por vários motivos, talvez, elas não entrariam na contagem. E o que define o que entra e o que não entra são certos critérios. E o Maimônides agora justamente está explicando e falando esses critérios antes que ele comece a enumerar as mitzvot propriamente ditas. Estamos no oitavo fundamento, até o estudo anterior a gente fez sete fundamentos, agora estamos no oitavo fundamento, oitava regra, que seria o oitavo critério. Esse é um dos critérios talvez um pouco mais complicados de entender, mas o que ele está falando é o seguinte: na Torá, no hebraico, o advérbio de negação não, ele pode ser usado como no imperativo, dando uma instrução para não fazer algo, e às vezes ele pode estar simplesmente como uma narração. E só devemos contar como uma mitzvah aquilo que é uma instrução e não aquilo que é uma narração dos fatos. E aqui ele cita alguns exemplos, a gente tem no português na página 50a, temos alguns exemplos, eu vou ler o segundo e explicar ele. Está na metade do parágrafo, assim, fica claro que isso não é uma proibição, e sim uma declaração negativa. Desculpa. Ou no versículo, assim ele não deve ser como Korach e sua congregação. Esta não é uma proibição, mas sim um aviso de que qualquer um que ousasse contestar o sacerdócio, a Kehuná, dos descendentes de Arão, terá a mesma sorte que Korach e seus comparsas. É uma história na Torá que um primo de Moshe, ele era Levi, ele não era Kohen, ele veio reclamar com Moshe sobre o fato que Aharon ficou Kohen. E isso gerou uma grande discussão, e no final, todo o Korach e toda a sua turma, eles acabaram morrendo. E daí Deus ele dá certas instruções que é para proteger e prevenir que aconteça essas coisas novamente, que as pessoas tentam contestar a Kehuná. E no final a Torá fala e que não sejam como Korach e sua turma, né? Que não sejam como Korach e sua turma, para ir contestar a Kehuná, para ir contestar o sacerdócio. O que a gente entende disso daqui? Uma pessoa que está lendo, ou uma pessoa que está pouco familiarizada com o assunto, ele pode chegar e falar que não seja como Korach, é uma instrução. Deus está falando, olha, não seja como Korach. Mas na verdade não é a realidade, é que a realidade é uma narração. A Torá está falando, olha, cumpram essas leis para não contestarem a Kehuná, pois se contestarem igual a Kehuná, vai acabar acontecendo vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Korach. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, a Torá está narrando, ela não está dando uma instrução com esse advérbio de negação, ele não veio acrescentar uma mitzvah, acrescentar uma proibição. Ele só está narrando os fatos, que se você for se comportar de tal forma, tal coisa vai acontecer. Ou ele fala assim, previne de tal coisa para que não aconteça o que aconteceu com Korach. Cumpram certas leis para que não aconteça o que aconteceu com Korach. E para entender, para decifrar quando que o não é um advérbio de negação ou quando não é uma narração dos fatos, é só não dá para aplicar uma regra, é só quando você estiver estudando e vendo no contexto geral é que a gente consegue entender. No hebraico ele escreve isso aqui não dá para definir diante do que é uma negação e o que é uma instrução. Isso aqui é baseado no entendimento da passagem. A pessoa tem que estar por dentro do que ele está estudando, do que ele está lendo, para daí de lá então conseguir extrair, entender o sentido do advérbio de negação naquele caso. Depois temos no nono fundamento, está na página 53a, que não se deve contar
deve apenas contar a proibição e não deve se contar quantas vezes ela está repetida. Então a Torá fala assim, guarde o Shabat. A mitzvah de guardar o Shabat, ela está repetida na Torá várias vezes. Se não me engano, aqui ele falou 12 vezes. A mitzvah de Shabat foi repetida na Torá 12 vezes. Não é então quer dizer que quando a pessoa, para cumprir o Shabat, são 12 mitzvot na contagem 613. São duas. Uma, como a gente já mencionou numa aula anterior, uma proibitiva, que não devemos trabalhar no Shabat, e outra mitzvah positiva, que devemos descansar no Shabat. E acabou. Agora, toda vez que a Torá repete, não é que vamos acrescentando, então, na contagem das 613 mitzvot. A Torá ela pode repetir diversas vezes a mesma proibição. A não ser em casos que aparentemente a mitzvah, a instrução está sendo repetida, mas os nossos sábios, eles falam que não é uma repetição. Essa repetição ela veio acrescentar algo, veio acrescentar uma nova lei. Então daí a gente fala que são duas mitzvot e não uma mitzvah apenas. O contrário também existe. A gente também pode ter que uma proibição, um verso na Torá, ele engloba várias proibições. O exemplo citado aqui, a Torá ela fala isso, você não deve comer sobre o sangue. E sobre esse versículo, os sábios interpretaram o que é comer sobre o sangue. Eles deduziram várias leis de um versículo só. Eles deduziram, por exemplo, no templo, quando tinha um sacrifício, e que os Kohanim, ou sacerdotes, ou até mesmo no caso que os donos consumissem a carne daquele sacrifício, eles não podiam fazer antes do sangue ser aspergido no altar. Então essa é uma lei, não se pode comer do sacrifício antes do sangue ser aspergido no altar. Desse versículo, os sábios também aprenderam que devemos abater um animal antes de comer ele, não se pode comer enquanto ainda ele tem um pouco de vida restando no animal. Outra coisa que ele fala também, que aprendemos aqui, um tribunal, quando eles sentenciam uma pena de morte, eles devem estar em jejum, eles não devem comer sobre o sangue. Se eles estão aplicando uma pena de morte, eles não podem comer. E assim, várias leis que a gente aprende desse fato que não se deve comer sobre o sangue. Sobre um versículo, você não deve comer sobre o sangue, a gente aprende várias leis de assuntos totalmente diferentes um do outro. Mesmo assim, por mais que aprendemos várias proibições, e todas essas proibições elas têm o valor de uma proibição da Torá, elas não fazem parte elas contam nas 613 mitzvot como um registro só, não como vários registros. Então, de novo, se a gente tem um versículo que fala não comam sobre o sangue, é uma proibição, na contagem 613, é uma proibição de não comer sobre o sangue. O que não comer sobre o sangue significa? São várias instruções em diversos assuntos, mas cada um deles, na verdade, pode estar cada um deles independente do outro, mas são todos englobados em uma mitzvah, em uma proibição apenas. Esse é o estudo número 3. Numa próxima aula, a gente vai gravar o estudo número 4.